Olá, boa noite. Presidente Lula defende a criação de imposto mínimo para milionários e diz que pretende ampliar a isenção do imposto de renda para salários de até R$5 mil. Ministro da Justiça Ricardo Lewandowski firma acordo de cooperação entre Brasil e Itália para combater tráfico internacional de drogas. E você vai ver também. 6 transplantados do Rio de Janeiro testam positivo para HIV depois de receberem órgãos infectados. Transplante com vírus é inédito no país. E a Semana do Dia das Crianças faz com que escolas estimulem a criatividade de pais e alunos com roupas e penteados bem diferentes e divertidos. Agora no Rede TV News. Uma profissão antiga ganhou a tecnologia como aliada. Pescadores do Rio de Janeiro agora contam com um aplicativo para denunciar a poluição no mar. Um cenário encantador. Cartão postal do Rio de Janeiro. Mas, visto de outro ângulo, revela um mar que não está para peixe. A Baía de Guanabara é fonte de sustento para mais de 12 mil famílias. Mas aqueles que dependem dela para sobreviver são os que mais sofrem com a poluição. Uma vez poluído, né, essa poluição, você não tem mais o pescado. E esse pescado não pode ser comercializado, né? E isso afeta muito, não só nessa parte, como aqui para a ilha, na parte turística, né? Por isso, eles decidiram inovar no monitoramento. O aplicativo De Olho na Guanabara foi desenvolvido por uma ONG a pedido dos pescadores para combater as irregularidades ambientais relacionadas à indústria de petróleo e gás. Os pescadores perceberam que muitos incidentes denunciados não eram investigados. Agora, essa fiscalização informal ganhou reforço. Com o aplicativo, os flagrantes serão analisados por especialistas e encaminhados para os órgãos competentes. A gente espera aqueles que licenciam, principalmente ao governo do estado, que ele vai passar a receber denúncias qualificadas, denúncias reais, denúncias com dados específico, inclusive mostrando que os poluidores são quanto mais poluidores, não fazem isso somente uma vez, são vários, que eles fiscalizem, passam a fiscalizar e se abstenham de licenciar qualquer empreendimento, porque se não tem poder de fiscalização, não pode licenciar. Durante a reportagem, Alexandre identificou um navio descartando resíduo oleoso misturado com sabão na Baía de Guanabara e já registrou a denúncia no aplicativo. Mais à frente, flagrou uma plataforma de petróleo que estava lavando o deck e lançando os resíduos na água. Até as aves aquáticas são afetadas. O aplicativo é gratuito e garante o anonimato das denúncias. Ele permite enviar imagens e fazer o mapeamento dos locais onde ocorrem as irregularidades. Já são mais de 60 inscritos e cerca de 100 notificações. Esse projeto dá para a gente um fio de esperança de que alguma coisa tem que ser feita. Antigamente falavam que era história de pescador, você está contando a história de pescador. Hoje não, hoje o pescador faz mapa, hoje o pescador faz relatório, hoje o pescador fiscaliza. O churrasco está mais caro. O preço das carnes registrou a maior inflação em 4 anos, para desespero do brasileiro, né, gente? A falta de chuva, o clima seco e até o avanço das queimadas no campo contribuíram para esse aumento. O consumidor já sente o aumento no bolso. Filé era 79, olha lá, 89, aumentou pra caramba. O preço das carnes teve um reajuste médio de 3% no mês de setembro em relação a agosto. De acordo com o IBGE, essa é a maior alta desde dezembro de 2020, quando estes itens subiram 3,58% em apenas um mês. E com a disparada dos preços, o jeito é pesquisar. Troquei patinho por acém. Por quê? Porque estava com preço melhor. O contrafilé foi o que mais subiu de preço, com um aumento de quase 4%. Depois aparecem a carne de porco, o patinho e a costela, com altas de cerca de 3%. A segunda alta consecutiva no preço das carnes ocorre após 6 deflações seguidas, entre fevereiro e julho. Mas o cenário para o final do ano não é nada animador. Esse aumento ele tende a continuar nos próximos meses. Nós estamos vivendo um cenário ímpar de queimadas, muita seca, estiagem. Isso tudo prejudica o pasto em que normalmente o produtor colocava o gado para se alimentar. E o custo da ração também está mais alto.
Para conseguir driblar a inflação das carnes, as alternativas são procurar outras proteínas. O ovo de galinha, por exemplo, ficou quase 8% mais barato. Já os peixes industrializados caíram 2,62%. A dona Vicentina já adaptou o cardápio em casa e reduziu o consumo, principalmente de carne vermelha. Mais legumes, mais verdura, carne pouca. Subiu tudo. Tá tudo muito caro. Se a gente for ver, a gente não come. O número de queimadas no Brasil até setembro aumentou 150% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do MAP Biomas, um sistema de monitoramento criado por universidades e ONGs. Segundo o governo e ambientalistas, a demora em julgar casos de incêndios criminosos alimenta justamente essa sensação de impunidade. Por isso, mais de 11 mil processos estão parados na justiça. Provocar incêndio no Brasil é crime, mas ao longo desses últimos anos, a punição tem ficado só no papel. De janeiro a setembro deste ano, as queimadas destruíram mais de 22 milhões de hectares, uma área equivalente a todo o estado de Roraima. Segundo o monitor do fogo do MAP Biomas, houve um aumento de 150% no número de queimadas. A proibição do fogo, do uso do fogo, ela é muito antiga. Tem décadas em que o princípio fundamental tem sido banir o fogo. Houve sucesso? Nenhum. A dificuldade vem de uma tradição. O manejo do fogo em pastos e plantações é ancestral. Povos tradicionais, como indígenas e comunidades quilombolas, utilizam essa técnica para limpar e preparar a terra. As cinzas dos incêndios servem como adubo, mas a prática precisa de autorização dos órgãos competentes, como o IBAMA. Um decreto de 2008 prevê punições para quem maneja o fogo sem ser autorizado. Mesmo admitindo o uso, as autoridades tentam conscientizar os pequenos produtores sobre os danos ambientais e estimular a substituição da técnica por outras menos arriscadas. Um esforço que vem sendo feito pelo governo federal e ambientalistas, mas não é suficiente. Cadê as secretarias estaduais de agricultura, que também têm seus órgãos, Emater, etc., que não chegam para o agricultor na ponta e falam: por favor, não ponha fogo agora. O vento vai bater, você vai perder teu roçado, teu cabrito e a tua casa. Não ponha fogo, porque hoje é ilegal. A gente também precisa que os governos fomentem uma transição para modelos produtivos da agricultura familiar que não utilizam o fogo, né? Porque com esse cenário cada vez de secas mais frequentes e severas, o uso do fogo ele acaba se tornando muito perigoso, né? De se alastrar rapidamente pelo território. Uma medida tomada pelo presidente Lula foi sancionar a Lei do Manejo do Fogo. O objetivo é promover a sustentabilidade e proteger todos: humanos, florestas e animais. O texto prevê a destinação de recursos públicos para programas que estimulem a substituição gradual do fogo por técnicas alternativas, como o rodízio das áreas de pastagem e sistemas silvipastoris, que misturam pasto com árvores. Essa lei é um avanço imenso, porque ela antes falava assim, tem que proibir o uso do fogo. Agora não, eles falam, olha, proibir para as pessoas que têm acesso, para as pessoas que têm condição, para as comunidades tradicionais, elas têm que ser respeitadas, mas, ao mesmo tempo, o Estado tem que ajudar essas comunidades a gradualmente reduzir o uso do fogo. Isso nunca tinha existido. Agora, a questão é como colocar essa lei que está bonita no papel na prática. Mas e quando a pessoa não cumpre o que está na lei? Quem provoca incêndios em florestas, por exemplo, pode ser preso. As penas são de até 6 anos de prisão, 2 anos se for culposo, ou seja, mesmo quando não há intenção de praticar o crime. O Conselho Nacional de Justiça identificou 11.084 processos judiciais referentes a incêndios. Só neste ano foram mais de 2.000 novos registros. Cerca de 86% dos processos estão no primeiro grau da Justiça, parados. Uma resposta mais rápida poderia desencorajar novos crimes. O resultante dessa questão será muito mais institucional, não vai mudar a realidade da degradação ambiental, das queimadas, mas
passa uma mensagem de que o Poder Judiciário está atuando. Então, é possível fazer esse esforço? Sim. Agora, tem que verificar, o grande problema da população não é se os processos estão sendo julgados, e sim se as queimadas estão deixando de existir. E é isso que é mais importante. Já o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, defende maior rigor nas punições. Em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, ele destacou que, na prática, as penas atuais passam uma sensação de impunidade. Isso é convertido rapidamente em cestas básicas, então a pessoa não vai presa. Você não tem pessoas hoje no Brasil presas por desmatamento, por grilagem, por garimpo ilegal, por incêndios florestais. Vamos saber agora a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Neste momento, uma chuva forte aqui na região de Osasco, em São Paulo, né, Igor? Como é que fica o final de semana? Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, olha, o fim de semana vai ser com um tempo abafado, mas com bastante instabilidade em toda essa área que a gente vê mais escura aqui do mapa. No Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, ainda chove amanhã de forma fraca e isolada. No domingo, essa chuva perde força e o sol aparece. Olha, em São Paulo, choveu bastante ontem e hoje à tarde. Essas imagens são do interior de São Paulo de hoje à tarde. Olha, a Defesa Civil emitiu um alerta para chuva forte acompanhada de ventania. Esse alerta é válido até amanhã, viu? Inclusive, como o Augusto disse, hoje está chovendo bastante aqui, principalmente em Osasco, com bastante ventania. Na capital paulista, amanhã as temperaturas podem chegar na casa dos 27 graus e também tem previsão de chuva forte. No domingo cai para 23, na segunda-feira 24 graus e na terça-feira sobe para 28 de máxima. No Rio de Janeiro também tem previsão de chuva, o tempo fica abafado por lá e os termômetros marcam 28 graus entre o sábado até segunda-feira. Na terça sobe para 30 graus e não tem previsão de chuva. No interior nordestino, o sol continua, por lá não chove, o tempo continua quente e seco. Mas na região norte e também no centro-oeste, tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Agora vamos falar das temperaturas, né? As máximas podem chegar na casa dos 38 graus amanhã em Manaus e também em Cuiabá. Agora em Belo Horizonte, as máximas podem chegar na casa dos 28 graus e também deve chover, viu? Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Bom fim de semana para você também. E olha, em Manaus, a Polícia Federal realizou uma operação contra um esquema de venda ilegal de mercúrio líquido. A substância, utilizada no garimpo ilegal para separar o ouro de outros materiais, é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Segundo as investigações, as vendas eram feitas em uma plataforma online. O mandado de busca e apreensão foi cumprido. Os envolvidos podem responder pelo crime de contrabando, com pena que varia de 1 a 4 anos de prisão. Pouco mais de 2 anos após o início da implementação no Brasil, a rede 5G apresenta baixa cobertura e adesão. Menos de 15% dos brasileiros utilizam a tecnologia. Mesmo nas grandes cidades, muita gente ainda não tem acesso ao 5G, em alguns casos por causa da necessidade de ter um celular compatível. Eles nem me ofereceram ainda esse 5G, eu não vi nem necessidade ainda. Quem já usa o serviço não está totalmente satisfeito. A principal reclamação é da baixa cobertura. Em Belo Horizonte, por exemplo, há muitas variações de sinal. Ela cai bastante, mas cai assim, volta para 4G, depois volta para 5G. De acordo com um levantamento apresentado por uma empresa de consultoria britânica, a rede 5G chega atualmente a 666 municípios brasileiros. O número de conexões é de aproximadamente 33 milhões, apenas 11% do total. O ritmo de implementação está mais lento em relação à chegada da tecnologia anterior, o 4G. Muitas das vezes o usuário não entendeu e não sabe como explorar todas essas capacidades que o 5G ainda proporciona. Então isso se reflete muito daquelas pessoas que têm o 4G funcionando. Para que eu vou querer um 5G? Além de oferecer velocidades muito maiores de conexão, o 5G permite operar redes de sensores, equipamentos, veículos, casas e indústrias inteligentes. Se
Se por acaso o cliente ainda não gera essa demanda, então, no caso, a empresa, né, não tem aquele retorno de investimento, para que ele venha até acelerar os seus investimentos. A desigualdade na distribuição do sinal também chama a atenção. O Sul e o Sudeste concentram mais de 70% das localidades atendidas pelo 5G, com 475 cidades. As regiões Norte e Centro-Oeste são as menos conectadas, com pouco mais de 50 municípios cada. O Nordeste tem 81 cidades com acesso ao 5G. As cidades mais populosas e que demandam mais, elas geralmente são o carro-chefe para trazer essa tecnologia. Segundo a Anatel, o número de antenas do sinal 5G passou de 21 mil no segundo semestre deste ano, superando a previsão inicial de 6.400 para o período. Até 2028, quase 70% das conexões móveis devem ser feitas com a quinta geração. A meta prevista no edital que regulamenta a expansão da rede é de que todas as cidades do país tenham a tecnologia até 2029. Quando funciona assim, é bem mais rápido, é incomparável, mas não é sempre que dá um retorno. Começaram a sair do ar os sites de apostas não autorizados a funcionar no Brasil. São mais de 2.000 sites. A Agência Nacional de Telecomunicações começou ontem a notificar as prestadoras de serviços para derrubarem as páginas. A lista com o nome das empresas de jogos não regulamentadas no país está no site do Ministério da Fazenda. O Procon de São Paulo divulgou uma nota orientando os consumidores com problemas no resgate desses valores, que ficam nas bets, a registrarem uma reclamação na instituição de seu estado ou cidade para saber como agir, como proceder. Além disso, o Procon informou que vai notificar todas as empresas sobre as providências de devolução dos valores retidos. Agora, olha só a gravidade dessa notícia. A Polícia Civil, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde e a Anvisa investigam a infecção pelo vírus HIV de 6 pacientes transplantados. Ao vivo, o repórter Tony Vendramini traz os detalhes dessa história para a gente. Boa noite para você, Tony. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, em um caso inédito de contaminação, 6 pacientes transplantados testaram positivo para o vírus HIV depois de receberem órgãos infectados de 2 doadores. Esses órgãos foram analisados no laboratório PCS Lab, que fica localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O estabelecimento, que foi contratado por 11 milhões de reais, tem como um dos sócios um primo do deputado federal, Dr. Luizinho, que é líder do PP na Câmara e já foi secretário de Saúde aqui no Rio de Janeiro. Em nota parlamentar, afirmou que a situação é gravíssima e que a contratação do laboratório ocorreu quando ele já não ocupava mais o cargo de secretário. Ele ressaltou também que durante sua gestão manteve toda a equipe do Sistema Estadual de Transplante e também da administração anterior. Já o laboratório informou que usou os kits aprovados pelo Ministério da Saúde na testagem dos órgãos. Agora vamos conferir a reportagem. O laboratório fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O PSC Lab Saleme é privado e foi contratado em dezembro do ano passado para fazer a sorologia de órgãos doados. Até o momento, foram identificados 6 pacientes infectados por 2 doadores. O laboratório foi interditado pela Coordenadoria Local de Transplantes e pela Vigilância Sanitária. O caso foi descoberto em setembro, quando um paciente que havia recebido um coração em janeiro apresentou sintomas neurológicos. O teste para HIV feito no hospital deu positivo, mas antes do transplante, ele não tinha o vírus. A gente teve um impacto realmente muito grande, é um caso sem precedente no sistema de transplante do estado do Rio de Janeiro e nacional. A gente tem uma notificação no dia 13 de setembro em relação a um receptor que teria positivado para HIV. A notificação chega a nós pelo Ministério da Saúde e pelo nosso Central Estadual de Transplante. A partir desse primeiro momento, foi visto que existia um exame negativo no momento da doação e com esse reteste da mesma alíquota desse doador pelo Hemorrio, comprovou um exame positivo. Uma investigação apontou que em janeiro o laboratório havia feito a análise de coração, rins, fígado e córnea de um doador. De acordo com o PSC Lab, os testes para HIV deram negativo, mas a contraprova feita com amostras armazenadas no Hemorrio identificou o vírus. A Anvisa também confirmou o resultado e descobriu que o laboratório não tinha kit e nem documentos que comprovem a compra. A suspeita é que os exames tenham sido fraudados.
Em outubro, um novo caso foi descoberto. Um dos sócios do laboratório é Matheus Salles Teixeira Vieira. Ele é primo do ex-secretário de Saúde do Rio, atualmente deputado federal e líder do PP na Câmara, Dr. Luizinho, que ficou à frente da pasta entre janeiro e setembro de 2023. Em viagem à Itália, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou um conjunto de medidas, entre elas uma auditoria do SUS e que o Hemorrio concentre todos os testes do estado. É o encaminhamento de todos os testes do Rio de Janeiro para a Hemorrio, utilizando o teste NAT, um teste de alta qualidade produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. Reitero aqui o compromisso e as ações imediatas e todas aquelas que forem necessárias para apoio a doadores, receptores e suas famílias, bem como para garantir a integridade, a transparência e a alta qualidade do Sistema Nacional de Transplantes, reconhecido por sua qualidade em todo o mundo. Além do Ministério da Saúde, a Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina do Rio também investigam o caso. Isso é inadmissível e o CREMERGE, visando a segurança dos pacientes, bem como a boa prática da medicina, irá apurar com todo rigor essa situação. Para tal, já determinei a abertura de sindicância visando essa apuração. A Justiça adiou o julgamento de Paulo Cupertino depois que ele solicitou a destituição de seu advogado de defesa durante o depoimento da ex-mulher. O empresário é acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e os pais dele em 2019. De longe, o segundo pior dia da minha vida. Passei por um desconforto emocional, por uma ansiedade, uma angústia que não cabe no meu peito, assim, de ter que passar por tudo isso de novo, reviver tudo isso de novo. Estou me sentindo exausta. Isabela Tibcherani, filha de Paulo Cupertino, gravou esse vídeo após o depoimento dado durante o julgamento do pai, que matou seu namorado, o ator Rafael Miguel, e os pais dele, João Miguel e Miriam da Silva, em 2019, com 13 tiros a queima-roupa. De nada valeu reviver e contar os momentos de dor e sofrimento. O julgamento foi anulado após o réu destituir o advogado de defesa Alexander Lopes, alegando quebra de confiança. Então ele fala, olha, eu não tenho meu óculos porque ele fala que está com a visão afetada, eu não tenho conhecimento do que está acontecendo, estão me filmando, está muito cheio, ou seja, a coisa não é como ele quer, como funciona. Montar um circo aqui e esse circo não vai ser desse jeito, eu não vou participar desse circo. Ele não tem que participar de circo nenhum, ele tem que ter respeito com a justiça, respeito com a imprensa, respeito com a coletividade, com o Ministério Público e com a defesa. Durante o depoimento, Isabela reforçou que ela e a mãe, Vanessa Tibcherani, sofriam diversas agressões físicas, verbais e psicológicas de Paulo. Com a decisão de Cupertino, o julgamento volta à estaca zero. O réu terá um novo prazo para escolher sua defesa. Os depoimentos das testemunhas, incluindo o de Isabela e da mãe dela, Vanessa, serão anulados. Um novo conselho de sentença, responsável por decidir se o réu é acusado ou inocente, será formado. E o julgamento só deve ser retomado no ano que vem. Ele não ganha nada, né? Ele vai continuar preso. O juiz manteve a prisão cautelar e ele vai ser julgado numa próxima oportunidade com outro defensor público constituído. Após o crime, Paulo Cupertino ficou foragido por 3 anos, passando por mais de 100 endereços no Brasil, Paraguai e Argentina, até ser capturado pela polícia em 2022 em um apartamento na zona sul de São Paulo. Desde então, cumpre prisão preventiva. O empresário responde por triplo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Ao meu ver, ele não tem ganho nenhum. Eu acho que o único ganho pessoal que ele tem, desculpa a palavra, como um psicopata, é saber que ele está causando mal e dor e um sentimento terrível de cada testemunha ter que ir lá novamente para depor. A única coisa que ele está ganhando é isso. Se ele estivesse em liberdade, eu falaria para você com toda certeza. Ele está ganhando porque ele está ganhando tempo, buscando talvez uma prescrição no processo, poderia enrolar esse processo por anos e anos, evitar um julgamento. Mas não, ele vai continuar preso e com fé em Deus vai continuar preso por muitos e muitos anos.
A ONG Doutores da Alegria suspendeu as atividades por dificuldades financeiras. A organização, conhecida por levar afeto e sorriso para as crianças internadas em hospitais públicos, corre risco de acabar definitivamente. Mostrar às crianças que, mesmo em meio aos problemas, é possível ser feliz não é uma tarefa simples. É o que a ONG Doutores da Alegria se propõe a fazer desde 1991. Mas essa nobre missão será interrompida. O principal motivo é a crise financeira que o grupo enfrenta. Isso porque os recursos usados para o funcionamento da ONG vêm de doações. A gente está enfrentando uma dificuldade enorme com as doações, com as mudanças na captação com a Lei Rouanet. E isso fez com que a gente não tivesse a segurança de ter as empresas doando ao longo do ano. É a primeira vez em 33 anos que a ONG toma esta medida. A suspensão vai impactar as apresentações nos hospitais de Pernambuco, do Rio de Janeiro e em 90% das unidades de saúde de São Paulo. As doações são usadas principalmente para o pagamento do salário dos médicos palhaços, que são atores contratados. Somos todos atores e atrizes profissionais que desenvolvem uma pesquisa de linguagem na palhaçaria, fazem um aperfeiçoamento artístico semanal e durante o ano inteiro se preparando para chegar no hospital e encontrar as crianças com o melhor. Ana Flávia faz a doutora Nana há 6 anos. Ela explica como a atuação da ONG pode fazer a diferença na vida da criança. A gente está em função da criança. Isso já é um momento de muita riqueza, sabe? Da criança saber que ela tem voz, da criança saber que pode dizer não. Aquela figura que está ali na porta esperando para entrar, para fazer o seu tratamento besteirológico, que faz parte do processo dela de cura. Certamente fazemos a diferença no tratamento de inúmeras crianças, famílias, mães que estão lá. Para continuar, o grupo faz um apelo. Se a sociedade não se engajar na nossa campanha, se as pessoas não entenderem que esse momento é um momento crucial para a permanência do trabalho dos Doutores da Alegria, o trabalho não retornará. Então, a gente acredita que isso vai se reverter, mas acessem o nosso site e façam suas doações. As doações podem ser feitas pelo site doar.doutoresdaalegria.org.br. Por falar em Dia das Crianças, a semana serviu como desculpa para os pequenos e até mesmo para os pais, viu? Porque às vezes eles embarcam nessa também, se divertirem muito. Ao longo desses dias, a criançada foi para a escola de um jeito bem diferente. Nas redes sociais, o movimento ficou conhecido como Semana Maluca. E haja criatividade para as mamães e para os papais. Essa semana foi meio que maluca para várias mães. Fui abrir a mochila. Essa é a mochila da Maria Eduarda, da escola. O que a digníssima professora quer? Coordenadora, todo mundo, que eu ainda faço uma mochila maluca. Eu não quero ir pro CAPES. Porque se continuar assim, até o final da semana, quem vai ficar maluca sou eu. Então é um pedido que eu te faço. Eu entendo seu trabalho, eu agradeço, obrigado, muito obrigado. Mas para com isso. A brincadeira escolar da Semana Maluca, em alusão ao mês da criança, viralizou nas redes sociais. O resultado foi surpreendente. Penteados elaborados e coloridos, looks criativos. Até as mochilas ganharam adereços. Uma semana agitada para a família da Giovana, que se inspirou nas séries e desenhos animados que ela mais gosta. Todo mundo participou, então todo mundo foi dando ideia de como fazer o cabelo, o que colocar no tênis, qual fantasia usar. Então a gente acabou interagindo com toda a família, né? No final ela que decidiu qual roupa, o que colocar no cabelo. Na escola, a Giovana se juntou aos seus coleguinhas, que também estavam a caráter. A Aline veio de Cinderela. Porque eu gosto muito das princesas. Aí eu chamei um grupo de amigas, viemos de princesas e eu escolhi a Cinderela para eu representar ela. Já o Henrico... Pato Donald. Por quê? Eu vejo muito Mickey, aí eu gosto... Um dos meus personagens favoritos é o Pato Donald. Além da fantasia, os alunos trouxeram o brinquedo favorito, uma forma de estimular ainda mais a socialização entre eles.
né? A gente volta a falar que a importância do brincar, né, no desenvolvimento da criança, o quanto é importante na parte cognitiva, na parte socioemocional e principalmente nas interações entre eles. E a gente tem um diferencial que a gente está estimulando muito a criatividade desses alunos. E a Confederação Nacional do Comércio estima um movimento superior a 9 bilhões de reais no feriado das crianças em todo o país. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro devem representar quase 60% do total do dinheiro movimentado com a data. Na véspera do Dia das Crianças, foi um desafio andar pelos corredores desta loja na rua 25 de março, no centro de São Paulo. Movimento que surpreendeu quem esperava que o consumidor escolhesse o sabadão para fazer as compras. Nós fizemos um cronograma aqui com a expectativa de aproximadamente uns 4 a 4,5% de crescimento para essa determinada data e eu já estou quase em 6% de crescimento. O desempenho supera a previsão da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, que estima um crescimento de 5% nas vendas em comparação ao ano passado. A maioria dos lojistas aumentou o número de produtos nos estoques. As compras nas lojas físicas devem superar o e-commerce. Brinquedos, eletrônicos e roupas são os itens mais procurados. Em média, os consumidores devem gastar até R$ 200. Esse ano, a expectativa favorável deriva do bom momento do mercado de trabalho, com uma taxa de desemprego historicamente baixa, um aumento significativo de mais de 8% na massa de rendimentos e também uma certa estabilidade no ritmo de reajuste de preços. O movimento está ótimo, hein? Essa semana toda foi voando. Semana toda foi trazendo brinquedo aqui, a gente está repondo já. De manhã a gente já está repondo agora de tarde, não está nem deixando para outro dia. Quem que vai receber tanto presente? Sobrinhos. Sobrinhos? Quantos? 3. 3 sobrinhos? 3. Já comprou tudo ou ainda está escolhendo? Comprei, mas ainda faltam alguns. Já comprou o seu presente de Dia das Crianças? Ah, não, a minha criança grande. Você já ganhou presente? Já. O Dia das Crianças é a segunda data com maior volume de vendas nas lojas aqui da 25. Só perde para uma outra data que está chegando. Já continuamos na sequência trabalhando pesado para que a gente consiga obter o mesmo resultado já para o final de ano. Vai levar? Vou levar. Para quem? Pro meu netinho. Como é o nome do seu neto? É Tyler. Ele merece? Merece. Quantos anos tem o Tyler? O Tyler tem 8 anos. Merece? Merece, com certeza merece. Aí, Tyler. Vovô tá levando. É isso aí. E agora vamos para as agendas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. O atual prefeito e candidato pelo MDB, Ricardo Nunes, esteve pela manhã na Feira do Empreendedor, organizada pelo Sebrae na zona sul da capital. Hoje, Nunes também participou de 2 entrevistas e agora à noite acompanha a celebração do Yom Kippur no Clube Hebraica. A data é uma das mais sagradas no calendário judaico. Já o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, participou de uma carreata que percorreu os bairros da freguesia do Ó e da Brasilândia, na zona norte da cidade. No final da agenda, Boulos anunciou que conversou com a ex-candidata e deputada federal Tabata Amaral, que confirmou o apoio a Boulos neste segundo turno. O candidato do PSOL disse que incorporou 3 propostas de Tabata em seu plano de governo. Entre elas, a proposta do jovem empreendedor, a criação de uma rede de apoio às mães com filhos autistas e a criação de um polo tecnológico na zona leste de São Paulo. A Rede TV, o UOL e a Folha de São Paulo formaram um pool para a realização de debate de segundo turno entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, já confirmaram presença. O encontro será na próxima quinta-feira, dia 17, às 10h20 da manhã, nos estúdios da Rede TV. 2 suspeitos foram presos em flagrante ao tentar roubar uma agência dos Correios na zona leste de São Paulo.
Câmeras de segurança registraram a ação. Os homens armados mantiveram as portas fechadas e renderam os funcionários que chegavam para trabalhar. As vítimas foram mantidas sob ameaça dentro do estabelecimento, enquanto os suspeitos aguardavam a chegada do gerente da loja para terem acesso ao cofre. Policiais militares em patrulhamento de rotina desconfiaram da ação e prenderam os suspeitos depois de uma negociação. Com os criminosos, a polícia apreendeu as armas, munições e 2 celulares. Um piloto morreu na queda de um avião monomotor essa tarde na zona rural de Ouro Preto, em Minas Gerais. Os bombeiros foram acionados por moradores que viram o avião cair e pegar fogo em uma região de mata logo após decolar. Apenas o piloto estava no monomotor. No portal da Agência Nacional de Aviação Civil, a documentação da aeronave está em situação regular. As causas do acidente serão investigadas. Depois de ser vítima de um assalto, uma mulher atropelou o criminoso na zona sul de São Paulo. O ladrão morreu no local do acidente. Uma câmera de segurança registrou o atropelamento. Nas imagens, o carro aparece em alta velocidade, arrastando a moto quando atinge o portão de uma casa. Gabriel Fernandes de Lima e Silva, de 20 anos, suspeito de assaltar minutos antes a motorista e uma amiga, morreu no local. A motocicleta usada no crime tinha queixa de roubo. Segundo o depoimento à polícia, a vítima disse que deixava uma colega de trabalho em casa quando foi surpreendida por 2 assaltantes armados em 2 motos. Eles roubaram o seu celular e a aliança da amiga. A vítima relatou ainda que, após o assalto, o criminoso continuou apontando a arma na direção dela, mas ela acelerou o veículo e o atropelou. O comparsa conseguiu fugir. Morreu hoje no Ceará um entregador de 36 anos que levou 2 tiros durante um assalto no último fim de semana na cidade de Juazeiro do Norte, no interior do estado. Imagens de câmeras de segurança flagraram os assaltantes disparando contra a vítima antes de roubar a mochila dele. Segundo a polícia, o caso está sendo investigado, mas até agora ninguém foi preso. Com tantos jogos online, nem dá para imaginar que ainda existe uma locadora de videogame. Pois é, em São Paulo, encontramos a última sobrevivente que atua no mercado, sabe há quanto tempo? Quase 30 anos. São 73 anos de vida e mais da metade deles vividos aqui, atrás desse balcão. A trajetória do seu Roberto se mistura com a história da última locadora de videogame de São Paulo. Dia 1º agora nós fizemos 29 anos. Hoje nós estamos com 3.809 jogos. Esses jogos têm Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, que é o que está chamando muita atenção, e jogo de Nintendo Wii. Nos últimos dias, o movimento aumentou aqui, porque um dos clientes divulgou um vídeo em uma rede social, o que chamou a atenção dos apaixonados por jogos. Eu sempre tinha alguns amigos que perguntavam, falavam, meu, é mentira que tem uma locadora perto da sua casa, você tá zoando. Eu falei, não, é verdade. Eu vim aqui e filmei pra eles. E aí eu cheguei em casa, mostrei pra minha esposa, ela falou assim, meu, joga na internet, você já tá postando um monte de coisa mesmo. O pior que pode acontecer é viralizar, de ter feito. Bateu 1,5 milhão no TikTok, 1,5 milhão no Instagram, virou matéria. Então, uma brincadeira e um vídeo pros meus amigos pra provar que a locadora era verdade fez com que tudo isso acontecesse. Ao longo de quase 30 anos de existência, mais de 16 mil clientes já passaram pela locadora. E quem vem conhecer como funciona sempre volta. Tanto que o seu Roberto criou uma carteirinha de fidelidade para os amantes do mundo dos games. Tem PlayStation 2, PlayStation 3, jogo para criança, jogo de corrida, jogo de esporte. O que você estiver procurando aqui com certeza vai ter. Muitos clientes vêm semanalmente buscar um jogo diferente. Não é mesmo, Alex? Do dia que eu vim conhecer, toda semana eu venho. Pego 5 jogos, aí fico uma semana, venho e fico trocando. Aí eu vou fazendo assim agora. A tradição não se limita ao título de locadora. Os clientes aqui nunca viram uma maquininha de cartão. E antes do Pix, os pagamentos eram aceitos apenas em dinheiro. Mas eu não tenho máquina para cartão e não tenho nada. Se você viesse até uns 2 meses atrás, eu ainda tinha fax.
A minha loja aqui, ela é bem conservadora. Eu não quero, sabe, modernizar a tal ponto. A loja é um símbolo de resistência em meio a tanta tecnologia. E seu Roberto ainda deseja vida longa locadora. Ter saúde para continuar até o final do resto da minha vida, até eu tiver de bengala. Uma tempestade caiu agora há pouco em cidades da Grande São Paulo e na capital. O temporal deixou várias regiões sem luz. A tempestade veio acompanhada por relâmpagos e muito vento. Continua chovendo, mas agora com menos intensidade. É preciso atenção no trânsito, porque algumas ruas apresentam pontos de alagamento. A polícia do Rio de Janeiro investiga a origem de granadas e outros explosivos localizados em 2 carros abandonados na zona oeste da cidade. Os explosivos estavam no console deste carro e no banco de trás deste outro. No veículo também foram encontrados coletes, fardas, revólver e carregadores de fuzil. Os agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas ainda localizaram combustível e acessórios de guerra. Os 2 veículos estavam abandonados perto de 2 escolas públicas e uma unidade de pronto atendimento em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Agentes do setor antibombas foram acionados para garantir a segurança da região. Segundo a polícia, o material pertence à milícia de Gilson Ingrácio, o Juninho Varão, que tenta expandir o controle de seu grupo criminoso na região. Boa noite, até amanhã. Boa noite.